Olá, meus amigos, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, que é importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Como essa novidade aqui é muito importante, prestem bem atenção. Minha querida Adriele Martinelli, que é uma psiquiatra nutricional, não é isso, Marielle? É dentro da psicoterapia, não é psiquiatra, né. Ah, não? O que que acontece? Existe quem trabalha com nutrição, Uhum. né, que pode, né, fazer uma especialização em psiquiatria nutricional, que hoje Ah, está tá. sendo muito comum, assim, é uma especialização, né, em psiquiatria nutricional. Uhum. Então é um pouquinho diferente ali do psiquiatra, né, que vai Ah, dar sim, medicamentos, entendi. tudo. E então a psiquiatria nutricional, ela visa ver o estilo de vida, né, Uhum. ver os nutrientes que estão faltando, né, o que está acontecendo nesse estilo de vida, principalmente o sono, Uhum. né, tá fazendo essa mudança de estilo de vida, né, para estar tratando, né, ou Uhum. tendo remissão ali de sintomas, porque muitas vezes também o medicamento ele não dá conta, né. Sim. Então a gente também tem que saber até onde que a psiquiatria nutricional consegue ir, Uhum. né, e entendendo a importância também do psiquiatra como um trabalho multidisciplinar. Quero agradecer a Alarme, que é uma empresa de monitoramento 24 horas por dia para casas e comércios. Atendimento em português e em toda a Inglaterra. Agende uma visita. O link está aqui na descrição do vídeo. Ose Tudo, aplicação de todos os métodos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade. Confecção de laces e perucas. Visite a Ose Tudo. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bom, você aí que tem uma disfunção alimentar, temos aqui hoje uma terapeuta nutricional. Então, o terapeuta nutricional, a o grande objetivo é a mudança de comportamento, Uhum. né, com orientações nutricionais baseada num diagnóstico, né, ou de prevenção para possíveis, doenças, enfim, como por exemplo a obesidade, diabetes. Então, trabalha na prevenção, né, e também na remissão, né, de algumas condições, mudando o estilo de vida. Então, mudando a alimentação, iniciando atividade física, se a pessoa não faz, modificando o sono, né, melhorando, né, a qualidade desse sono. Uhum. Então, a gente vai, fazendo questionários, vai analisando o comportamento desse paciente, porque aquela doença que ele desenvolveu ou aquela condição que ele se encontra de sofrimento psicológico, ele não surgiu do nada, então foi aos poucos. Então, aos poucos, já pode ser que tenha ali questões genéticas, Uhum. né, então são vários fatores, são que influenciam, né, que podem acarretar a desenvolver ali um transtorno mental. Mas antes de você diagnosticar, você tem que fazer uma pesquisa sobre o paciente antes, É, é porque o isso? que que acontece? O terapeuta nutricional, ele não faz diagnóstico, Uhum. Ah, tá. ele não faz. Então ele já vem com diagnóstico ou ele vem, para mim, né, para fazer tratamento para prevenção. Uhum. Então ele já sabe que na família dele tem muitos diabéticos, tem muitas pessoas com obesidade ou com transtorno mental, ou ele já vem com um sofrimento psicológico, né. Então assim, não só de obesidade, mas um transtorno Mas de ele já vem com esse sofrimento psicológico já consciente que é isso que está atrapalhando na alimentação, no caso, ou não? às vezes ele vem, Uhum. né, do que é, já tem um diagnóstico ali do psiquiatra, né, do médico, e às Uhum. vezes não. Então assim, eu dou essa orientação, então eu aplico alguns questionários, faço algumas perguntas nas sessões de terapia, e a gente vai, eh, vendo, né, como que ele pode melhorar na realidade dele, essa condição que ele se encontra, né, o estilo de vida. Uhum. Porque muitas vezes também, dependendo da pessoa, da personalidade dela,
é difícil, fazer essas mudanças de fato, né, do que é o ideal e do que ela pode fazer realmente. Uhum. O estilo de vida também, no O caso. estilo de vida todo, porque também influencia o sono, no questão de emagrecimento, por exemplo. Uhum. Então tem que ver como é que tá o sono, né, se esse sono é de qualidade, quantas horas, né, em média ela dorme, né. O ideal é que seja ali de 7 a 8 horas, mas muitas pessoas, né, na sua realidade, às vezes não é possível. Então tem Uhum. que ver uma série de questões, assim, o estilo de vida, então, a questão de álcool, né, se ela como que ela lida com o estresse. De uma pessoa que tem o tabagismo e o alcoolismo, já se torna mais difícil ou não? É o mesmo processo? Não, é possível a mudança, né. Uhum. Então, assim, por meio da infoterapia, que são informações, né, Uhum. validadas, que então a gente vai passando para o paciente, eles vão entendendo tudo isso e também é possível a mudança, né, por meio de técnicas, né, técnica cognitiva comportamental, então é uma vai acontecendo uma reestruturação cognitiva, né, dos pensamentos que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, muitas vezes na sessão, eu tô ali com o paciente, ele de forma consciente, ele quer mudar, ele quer emagrecer. Então eu tô ali conversando com ele, tô passando ali orientação nutricional, o plano, ele tá feliz, tá concordando com tudo. Então eu passo direitinho a ordem, né, que ele tem que se alimentar, quando que ele precisa, então vou ajudando, né, nesse sentido. E aí chega na hora de colocar em prática, aí ele começa a perceber que tá difícil, que Uhum. tem algo ali que não tá dando muito certo. É o cérebro dele traindo ele, né? E aí começa, né, vir angústia, começa a se sentir mal, né, "Ah, eu tô procrastinando, não tô Uhum. conseguindo fazer". E aí a gente vai identificando o que que na verdade, né, pode ser. Então, eu sempre falo, né, para ele perceber as emoções, como que ele Uhum. tá se sentindo. Então assim, cada caso é realmente, assim, um caso, né. Então, alguns pacientes, se recordam, né, de questões inconscientes, né, Uhum. então o pai e a mãe dizem: "Ah, sempre tem que, terminar o prato", né, ou Ah, pedia para tá. parar de comer. Então, assim, cada um tem uma questão, né, geralmente vem da infância, assim, né, Uhum. ou questão de É uma autoestima. carga que já vem da infância. Mas tem algum ponto em comum que você já percebeu em todos os pacientes, mesmo que seja assim, não vou dizer insignificante porque não é, né, mas algum ponto de partida que todos que têm esse problema têm, esse ponto em comum ou não? Até, tem, né, Uhum. e só que assim, um que eu posso, falar, assim, que é bem tranquilo de abordar, eh o que que acontece? A pessoa ela não quer passar pelo processo. Então ela muitas vezes ela só olha para o resultado e Uhum. ela quer a garantia do resultado. Quer melhorar, mas não quer fazer o esforço. Não, mas não é que ela não quer fazer o esforço, é Uhum. que como ela não tem a garantia do resultado, ela muitas vezes ela quer minar incertezas, vamos dizer assim, né. Então Ah, tá. tem medo de fracassar, então nem inicia. Tudo que nos move, né, na verdade são emoções também. Uhum. Então ela assim como elas podem fazer com que a gente aja, também ela pode fazer com que a gente se retraia, né. Uhum. Então, nesses processos, o inconsciente ele é gigante, então ele tem muita força. Então a pessoa não se percebe, né. Na terapia, ela vai percebendo, ela mesmo, né, porque o terapeuta ele não é ele até pode fazer umas ponderações ali de aconselhamento, mas o paciente mesmo ele vai se dando conta das Uhum. suas próprias questões. Porque é um processo que o terapeuta ele auxilia, mas é um processo individual, né. Uhum. Por isso que a pessoa tem que querer fazer terapia, ela tem que buscar, né, ela tem que entender o que que ela quer de fato, né. Então muitas Isso. vezes a gente tenta dizer assim: "Ah", para algum amigo, né, alguém querido: "Ah, procura terapia e tal", e às vezes essa pessoa ou o filho, né, começa, inicia a terapia, mas ele não tá ali, assim, porque ele quer se expor àquele,
desenvolvimento, sabe? Uhum. Então, a pessoa tem que querer, Uhum. sabe? Então, esse processo que a pessoa precisa passar, essa mudança de mentalidade, ela vai acontecendo aos poucos. Então, às vezes as pessoas, mas fiz terapia, ai, quanto tempo? Geralmente ela fez pouco tempo e quer uma transformação, e não existe isso, né? É aquela fiz terapia e não valeu nada, né. Tem muito É, isso. só que na verdade não, é um processo um pouco mais longo, assim, né? Sim. Mas é possível essa mudança. É porque é uma reeducação emocional? Seria? Ou uma reeducação na forma de pensar? Um autoconhecimento? Como que é É isso? uma reestruturação cognitiva. Então, ela muda, Reestruturação de fato, os cognitiva, ok. comportamentos, a forma, né, de pensar. Então, ela entende que o emagrecimento não é só a perca de números ali na balança. Sim. Ela entende, Geralmente é o que induz a pessoa a é, querer é isso, né. porque ela vai buscar terapia pela dor, Uhum. mas não é a mesma coisa que vai fazer ela se manter na terapia. Ah, ok. Porque existe um ciclo, né? Então, muitas pessoas estão nesse ciclo de dor. Um exemplo ali no emagrecimento. Então, ela tá se sentindo muito mal, acima do peso. E aí, vamos, assim, isso acontece muito. Ela emagreceu 10 quilos. Uhum. Aquela dor maior já passou. Mas o que que vai fazer ela continuar para perder mais alguns que ela quer, que ela precisa, né, para ter mais saúde? Uhum. Então, assim, ela tem que buscar uma outra. Então, a gente vai trabalhando as emoções positivas, né? Então, Ela buscar dentro um da outro psicologia incentivo, no caso, para positiva. ela mesma. Isso, é. Então, ela vai entendendo que o que ela está construindo é algo eh, contínuo. Ela nunca vai parar, nunca vai precisar de deixar de se cuidar. Uhum. Então, essa mentalidade assim, eu vou fazer a dieta para perder 5 quilos para mim no casamento X, para mim na Tá. festa tal. Isso vai, aos pouquinhos, ela vai entendendo que não tem sentido, né? Sim. Porque nós temos o nosso corpo, né? Então, assim, nós vamos precisar cuidar dele o resto da vida. É, isso aí só foi um gatilho imediato, no caso, cumpriu aquela promessa, aí já larga para trás e não importa que vai pegar os 5 quilos de novo, né. Sim, e às vezes até aumenta mais, né? Porque vai comer. E aí também, assim, maltrata o corpo, né? Leva o corpo a um estresse, porque perde esse peso muito rápido. Ah, tem isso também. É, então não vale a pena também, né? Porque daí a pessoa, ela acaba fazendo essas loucuras assim, ela E não consegue qual é a bater. maior loucura que uma pessoa, assim, já como conselho de uma profissional, né. Aham. Qual a maior loucura que uma pessoa faz para perder uns quilinhos imediatamente, no caso? É parar de comer menos e não seguir nenhum plano alimentar. Ah, se essa é a maior loucura, no Porque o caso. que que acontece? Ela perde muita proteína. Massa muscular, na verdade, porque ela não. Todo dia a gente tá perdendo, né, na verdade, massa Uhum. muscular. E com a idade a gente vai perdendo cada vez mais. Perdendo? Ah, Principalmente a tá. mulher. Então, se ela não consegue atingir a quantidade de proteína que ela precisa no dia, ela também, consequentemente, está perdendo massa muscular. Ok. Então, muitas pessoas fazem o quê? Às vezes faz até uma atividade física, mas também na alimentação não tem a quantidade de proteína que precisa, Hum. né? Entre os outros macronutrientes. Então, eh, ela está deixando de nutrir o corpo realmente. Isso prejudica uma outra parte, no caso. Você emagrece o corpo emagrece, mas prejudica o quê? O cérebro, É, o porque funcionamento? também, porque o que que acontece? Ela perde massa muscular, né? E isso também lá na frente vai fazer falta, né? E, e muitas vezes ela não perde gordura. E ela tem uma falsa sensação de que emagreceu, né? E Ah, na tá, verdade entendi. não. Ela não perdeu gordura, perdeu massa muscular. É diferente do que perder a Isso, gordura. às vezes até perde um pouco, mas assim, é esse exagero que faz com que não é um emagrecimento saudável, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então,
é complexo de entender, né? Então, por exemplo, na verdade, tu olhar o teu peso e dizer, não, aí tô acima ou não. Claro que a gente faz ali um cálculo e tudo, só que é importante tu analisar a composição corporal do teu corpo. Uhum. Então, tem pessoas que tu olha e tu diz, não, essa pessoa, ela é magra. Mas tu vai pesar, ela vai fazer uma impedância, né? E aí ela vê que na composição corporal, Bio o quê? bioimpedância. Que é isso? É onde tu consegue ver, né, a composição corporal do teu corpo. Isso é um Qua- exame que você faz? Consegue até comprar ali hoje, né, tem, claro, os nutricionistas têm uma... eu não sei como é que se chama aqui, mas é uma máquina onde tu fica ali em jejum, aí tu sobe, é como uma balança. Aham. E aí tu coloca a mão, né, Ah, ok. e aí ali é numa máquina assim, né? E Uhum. ali tu sai dali com a composição corporal do teu corpo. Então, a quantidade de água, gordura, Ah, proteína. interessante isso. Vou procurar esse negócio aí. E aqui eu uso uma, não Uhum. é assim, porque assim, tem Ah, você tem na sua, eu na tenho, sua clínica. hoje eu atendo online, né? E eu Uhum. oriento os pacientes a ter porque tem umas que a gente consegue comprar, Aham. tem umas mais elaboradas, tem outras que nem tanto, mas Ah, isso é uma coisa que a gente pode comprar. Por exemplo, posso entrar na internet ali e comprar uma para mim. isso é. Ah, tá. Não é uma coisa só direcionada a um Bio- profissional, não. Isso é. Ok. É bioimpedância. É que é um pouquinho difícil Aham. de pronunciar. Mas eu começo a mudar a mentalidade do paciente quando ele começa a entender que não é o número, e Uhum. sim a composição corporal. É porque as pessoas vão mais pela estética, no caso, né? Às vezes, Sim. né? Quer perder peso justamente pela estética. Porque tá chegando o verão, vai pra praia, ou... Alguns é pela estética e outros é por questão de saúde, assim, uma condição de diabetes Ah, tá. e também de saúde no geral, assim, tá sempre cansada, sempre com fadiga. Uhum. Então tem alguma coisa errada, sabe? Então ela Uhum. já acorda cansada. É que não é Então ela tá normal, né? inflamada, sabe? Aham. E aí ela vai procurar ajuda também. Tem esse caso também, tem o caso da estética, né? E hoje tá muito assim alta, né? Essa questão de alimentação saudável, né? Então até tem alguns transtornos hoje que na época era falado, mas hoje a gente consegue ver, né? Que é a Uhum. vigorexia, que é quando tu tens uma preocupação excessiva com os alimentos que se consome. Então, se tem agrotóxico, se não tem, o que que tem ali de aditivos químicos. Claro que é importante a gente se cuidar, mas tu Uhum. vai entender que na vida real, na nossa vida, muitas vezes tu não vai conseguir se blindar de tudo isso. Não pode virar uma paranoia, E né? nem deve, porque a gente está no mundo também, muitas vezes a gente vai se consumir, a gente Uhum. vai se gastar, porque a gente vai entrar nesse processo do envelhecimento, né? Então, a pessoa também aceitar esse processo, sabe? Uhum. Que não é possível. Então, por Não exemplo, achar que o processo de envelhecimento seja só culpa do alimento que consome, né? na verdade, é assim, não é nem só a questão do envelhecimento, mas a preocupação mesmo de se manter, sabe? Sim. Saudável e tudo. Mas aí acaba desenvolvendo, né, esse transtorno ali. Ah, isso vira um transtorno, no Pode caso. virar, é. Ah, E eu acredito, assim, que isso é muito, não é falado, assim, né? uhum. Mas essa preocupação excessiva também sai do equilíbrio. Mas você não acha que isso é um pouco também, vou dizer assim, entre aspas, um pouco de culpa da mídia, que incentiva tanto, ah, não coma isso, não coma aquilo, e aí as pessoas começam a entrar em paranoia? Porque tem tanta coisa que é feito. Ah, não, a pessoa não come carne, mas come alguma coisa que tem sabor de carne. Eu acho que entra tanta química na coisa para ter o sabor da carne. Isso você acha que não, você acha que não faz mal? Ou... É porque, assim, ó, e- existe diversos tipos de personalidades. Uhum. Eu gosto muito de trabalhar, é, eu tenho que fazer isso, na verdade, né? Eu tenho Uhum. que entender a personalidade
né, Ah, do do paciente para paciente. poder ver qual é a abordagem que eu vou usar com ele. Ah, tá. Então, assim, o que que acontece? Na rede social, a gente tem diversos tipos de pessoas ali. Então, é, cada um entender que a responsabilidade sobre aquela informação é autorresponsabilidade, na verdade, Hum, né? Tu vai entender que é um fragmento de algo, por exemplo, um Reels, um Story, é um fragmento de alguma questão, mas não dá para levar no extremo, uhum, né? Então, eu digo para todas as pessoas, né? Não levar no extremo. sim, Entender que cada um é, é, é uma situação, né? Então, individual, assim, né. individual. Então, por exemplo, eu tenho muito cuidado com isso, mas hoje eu entendo, assim, que a pessoa que está olhando ali o post que tem que ter essa autorresponsabilidade. Então, assim, se tu for ver, se tu for levar tudo ao pé da letra, tu não vai comer nada. Então, assim, eu já vi até uns reels, né, mostrando o alimento e a pessoa tá ali tentando comer e fica assim, né, nossa, não posso comer nada. Uhum, Mas essa pessoa que tá pensando nisso, ela tem que ver dentro de um equilíbrio, né? sim. Alguém não pode comer um abacate, por exemplo, porque ela tem reação. Alguém não pode comer a acerola porque tem reação. Então, assim, são pessoas diferentes, Uhum. né? E eu sou um, Uma que se eu comer uma bioquímica acerola eu tô morto. diferente. Então, assim, é isso, né? Então, assim, nós somos diferentes. Então, assim, Uhum. um alimento que é considerado saudável também pode fazer mal. Então, daí a gente já tira que o importante é a gente se analisar individualmente E não deixar virar uma paranoia, né, na e não vida. deixar virar, né, essa preocupação excessiva. Uhum. Por exemplo, eu tenho uma alergia ao leite. Aí é uma situação onde a retirada é necessária. Imprescindível. É, aí, se não conseguir, aí vai para terapia nutricional, Ah, tá, sabe? Tem entendi. essa questão também, para te ajudar a realmente conseguir fazer a retirada, entender, né, a personalidade e tudo. Porque tem pessoas também que quando tu diz assim: "Ai, não pode", aí parece que daí, dependendo da personalidade, aí que ela vai querer buscar Aham. aquele Nossa, eu não posso viver sem leite. é, tem isso também. Então, assim, alergia, né, a intolerância, a Uhum. sensibilidade. Então, cada um responde de uma forma. Então, a sensibilidade, ela faz mal. Mas como é uma dor que é tolerável, as pessoas continuam, Uhum. sabe? Uhum. Então, isso também é individual da responsabilidade da pessoa. Então, por exemplo, a intolerância já é mais complicado. E aí a alergia é uma questão, assim, mais inata, né? É uma coisa que Uhum. tu vai ali, tu come e tu já sente. Sim. A intolerância, tu come daqui 4 dias, 5, tu sente a reação, Ah, sabe? é assim então? Ela é mais lenta? É, e a sensibilidade também. Então, assim, tem algumas pessoas que. Por isso que ela fica na dúvida muitas vezes, né? Mas aí a gente vai fazendo a dieta de eliminação e a gente vai fazendo por grupos de alimentos e vai Entendi. percebendo o que que me dá reação, o que que não dá. Ele é um processo mais demorado, Uhum. é um pouco chatinho assim de fazer, mas ele é o padrão ouro, né? Para identificar a inflamação, o que que tá inflamando o corpo, né? E, e também tem exames que tu consegue fazer, né? Para identificar ali. Às vezes tu faz um exame de sangue, tu consegue verificar mais de 200 alimentos que dão reação, se é alergia, se é intolerância, se é sensibilidade. A intolerância, só para quem está assistindo, sabe, será que eu tenho intolerância? Será que eu tenho alergia? Ou Uhum. sensibilidade, né? Co como que você definiria isso? Tem como dizer ou só fazendo um exame, um diagnóstico? Então, assim, o padrão ouro é tu fazer a dieta de eliminação. Hum, Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do leite, uhum, né? Quando tu consome o leite e logo em seguida tu já começa com coceira, sabe? Isso ali já é uma alergia. aquelas Já é uma reação logo em seguida ali. uhum, Só para tu entender a diferença. A sim, intolerância, tu pode consumir, tu vai ver algum sintoma. Às vezes ali demora umas 12 horas a mais, e aí depois de uns 3 dias, 4 dias, vem ali e aparece. uhum, E a sensibilidade também.
Às vezes, porque o que que acontece? A alergia, ela é um sintoma, assim, Instantâneo. quase instantâneo Quase ali. instantâneo. E os outros não, é de forma mais branda. Então, por exemplo, a sensibilidade também, né? Depois de 4, 5 dias, tem pessoas até que pode ser até mais, sabe? É Até mesmo. 6 dias, 5, 6 dias. Por isso fica mais difícil da pessoa perceber, porque É, ao longo do tempo já comeu outras coisas, não tem ideia do que faz. e aí o que que é, sabe? Então Ah, a pessoa fica um eu pouco comi perdida. abacaxi, comi abacate, comi banana, e o que que fez mal? E ainda a pessoa, são todos alimentos saudáveis, em alguns casos, né? Aham. Mas é raramente assim. Geralmente é leite e glúten. É importante que a gente entenda, né, que o leite da vaca, ele não foi feito para que a gente, né, consuma. Uhum. Essa é a realidade. É claro Sim. que tem ali a questão do cálcio e tudo, só que hoje a gente sabe que no industrializado já não é mais, É, né? já não tem isso. Então é complicado, né? Tu tem que procurar alternativas melhores, né? Então, por exemplo, um orgânico, né? Um leite diferenciado, Uhum. né? Então tem o A2A2, A1A2, que são vacas assim, que é um pouco diferente, sabe? Ah, é um leite É um animal? leite diferente. Só que assim, é, tu procurar alternativas melhores dentro da tua realidade, Ok. né? Porque também esse leite é um valor O bem, custo é um muito custo. alto. Então é Uhum. isso que tu tem que procurar, né? O que que é possível, né? Então, por Uhum. exemplo, se o leite faz mal para a pessoa, não procurar outra alternativa, porque não vai adiantar. Ah, Porque outro tem a leite no caseína caso. também, Ah, tá. além, né, de outras questões com leite. Então, tem pessoas que a questão não é nem com a questão da enzima, né? É a questão da intolerância à lactose, é a questão de alergia à caseína. Daí é outra coisa. Trabalhar na aceitação, né? E não tentar substituir, porque a gente vai saber que não vai ter nada parecido, Uhum. né? E o que que acontece também? Provavelmente tu sente muito prazer quando tu consome, porque o teu corpo precisa reagir contra aquilo, Uhum. né? De alguma forma. E aí a pessoa sente muito prazer, né? Que é como se fosse uma morfina, vamos dizer assim, né? Então, Ah, é falado sobre a lactomorfina, gluteomorfina. Então, as pessoas que têm sensibilidade, intolerância, sentem muito prazer quando consomem, né? é mesmo? E Ah, aí que tá a isso. dificuldade também De parar, no de caso. parar. Por meio da infoterapia, ela entende isso, Uhum. sabe? E aí ela entende também o quanto mal faz, né? Porque inflama o corpo Sim. e também agride o próprio cérebro, né? Porque existe uma conexão, né? Intestino, eixo, cérebro, por É, meio do isso é nervo uma coisa que eu vago. quero perguntar. E aí complica, né? Porque a pessoa ela não tá sentindo na hora o que que tá acontecendo. Uhum. Às vezes ela até pode sentir ali, só que a inflamação é lenta, né? De forma lenta. Aí uma hora chega o O resultado, resultado. sabe? Então, assim, é uma coisa que aos pouquinhos, né? Uhum. O É verdade que o intestino ele tem neurônios? São neurônios? Sim, Ah, é? uhum, tem. Que é uma correlação com o cérebro? Tem. Inclusive, eu tive a oportunidade, né, de ver numa aula que o professor, ele mostrou, né, um vídeo pra gente e dava pra ver certinho os neurônios no intestino. Olha só. Então, assim, é muito interessante, né? Então, assim, hoje já se sabe, né, que o Uhum. intestino, ele é o segundo cérebro, né? A relação do cérebro com o intestino, então elas são É, meio que é, parecidas. é realidade, é. É. Existe essa conexão, né, Uhum. intestino, eixo, cérebro. E pessoas que têm alguma questão com algum alimento e elas consomem esse alimento, elas estão agredindo o corpo como um todo, né? E o cérebro, né? Também. Sim. E o que que acontece? E aí vem, né? Entra, né? A psiquiatria nutricional, né? Uhum. Então, assim, e o terapeuta nutricional vai conseguir ajudar, né? Orientar essa pessoa, o que que ela deve comer, Uhum. né? Orientar quais exames que ela vai fazer,
como fazer a dieta de eliminação, né? Hum. Entender qual é a condição dela hoje, se tem uma doença autoimune, né? Então, ela começa a perceber tudo isso. Então, fazer essas orientações de estilo de vida. É importante, né. Você tem alguma que é bem comum, assim, entre todos os pacientes ou não? A dificuldade é em relação à retirada do glúten e do Uhum. leite, né? E essa dificuldade, ela se dá pelo não entendimento da condição da pessoa. Por exemplo, dos Mas é o não familiares, entendimento ou a não aceitação? não aceitação também, Ok. né? Então é trabalhado isso, né? Aceitação e tudo. E muitas vezes ela aceita, mas quem não aceita mais assim são os familiares. Então, Uhum. assim, é difícil para os familiares também, né? E o que que acontece? Quando tu precisa fazer essa modificação, no início, né, algumas pessoas, é a mesma coisa que, eh, tu vamos supor assim, como é que dar um exemplo, mas eu vou é que o que que acontece? O alimento com glúten que a pessoa ama tá lá dentro da casa, Uhum. e ela vê aquele alimento diariamente. Sim, Então é muito difícil ela conseguir de fato fazer retirada, porque existe momentos em que ela tá consciente que ela não quer, mas está lá na geladeira. mas quando ela se, não tá mais no foco, no momento presente, quando ela vê, parece que dá um branco assim e ela pega um pedaço daquele pão, Sim. sabe? E tem o cheiro e tudo, né? Então no início eu sempre falo assim para os familiares, né, colaborar. Né, então assim, essa pessoa vai ter que fazer algumas estratégias. Então, por exemplo, se ela abre a geladeira, dá de cara com aquele queijo que ela não pode, Uhum. sabe. Então Inconscientemente, às vezes, come. tem que ter algumas estratégias, assim, né. Às vezes tem que colocar um armário só, ela só abre aquele armário onde só Ah, tem ok. coisas que ela pode comer. Interessante isso aí, hein. Então assim, tem algumas estratégias, assim, que dá de fazer. Então, por exemplo, ela sempre se manter, né, eh, alimentada, não deixar a fome chegar com tudo, né, porque tem pessoas que sentem fome, então elas comem primeiro para matar a fome e depois para se alimentar. Depois para Ah, pra matar a pra ansiedade. pra sentir o sabor, né, para saborear. Então, assim, nesses momentos é onde a gente pode, como é que eu vou te dizer? Não seguir as orientações, sabe. Ah, ok. Porque, por exemplo, tu tá na rua, tu não pode comer glúten, mas é Uhum. recente ainda. E aí tu não tem nenhuma fruta na bolsa. Né, então assim, eu sempre oriento ter uma fruta, né, Ah, ter tá. algumas coisas que tu consegue comer, amêndoa, né, alguma coisa assim que é mais saudável e que não tenha o Pra glúten, tirar um né. pouco o foco do fast food, né. Aí a pessoa: "Não, eu tenho meu alimento aqui", Uhum. sabe. Porque então assim, tem algumas estratégias que dá de fazer, né, porque tu Uhum. imagina, tem questões emocionais também, né, então aquele bolo da avó, Ah, é? Tem sabe. isso então? Então a pessoa que tem Ah, isso lembra também. do cheirinho e do gosto. Ah, gosto da infância, é verdade. Então, assim, tem um alimento específico que dificulta, né, um pouco. Entendi. E aí mas só que o que que acontece? A pessoa então ela vem pra mim nesse ciclo na dor, nesse ciclo de dor. Uhum. Então ela tá nesse ciclo, então já ocorreu assim, a paciente tá com, eczema na pele, né, alergias. Então ela tá com uma condição ali bem, Uhum. grave, né. Sim. Então assim, olha, eu sei que é o leite, eu tenho alergia ao leite. Ah, a pessoa já chega meio que semi-consciente Algumas então. pessoas já Ah, sabem, e outras não. Daí a gente vai investigando, né. A gente ok. faz a dieta de eliminação, faz alguns exames que é possível fazer. E aí, por exemplo, essa pessoa que chegou com a alergia e tal, e a gente vai fazendo a terapia nutricional semanalmente, as estratégias, Uhum. né. Ela vai falando sobre como ela se sente, né, o que que faz, né, ela ir procurar esses alimentos que ela não pode e tal. Então aí ela consegue fazer retirada, aí essa dor diminui,
a pele dela limpa, ela já Ah, fica sem. É incrível, assim. uhum. E ela, nossa, tô bem, tal. Acho que para você, como uma terapeuta, isso faz uma grande diferença. Você vê o Nossa, faz. paciente se regenerando, né? Nossa, é muito bom, assim, ó. É uma sensação que é impagável. Eu E o imagino. paciente próprio fala que é impagável, Sim, né? Porque ela diz, nossa, nunca ninguém. Porque o médico, ele vai chegar e vai dizer, não, tu tem que cortar isso e aquilo, e deu, tu vai embora. sim, E ele fez o papel dele, né? sim. E muitas vezes ele nem consegue descobrir o que que é. Então ele vai dando corticoide, vai dando um monte de coisa, vai dando creme e não Não sai. melhora. E ela não consegue descobrir da onde que vem isso. E com você fazendo um processo, você consegue, no Isso, essa caso. orientação, a gente acaba descobrindo o que que é. E muitas vezes ela já vem com diagnóstico, mas ela não consegue fazer retirada. Uhum. E agora, né? O que que eu vou fazer? Aí você ajuda É. a fazer essa retirada. E é Então, verdade que, por exemplo, tem aquela história de o diabetes, no caso, ele é hereditário ou é a mesma geladeira que, que é hereditária? é que assim, tem questão genética, Tem, né? Ah, tem. tá. E também tem o estilo de vida, Aham, né? Não é só a alimentação, é o estilo como um todo, sim. né? Que vai. Ah, é, tá. Não é só alimentação, então é importante isso aí, hein? Isso é um conjunto de tudo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que a genética já é complicada. E Uhum, tem pessoas que tu vai ver que faz tudo errado e não dá nada. sim. Então, tipo, algumas pessoas até me questionam assim, até falam assim, né? Aí eu explico. Nossa, só que o que que eu falo? Tu tá ganhando vida. Porque, na verdade, o glúten, ele faz mal para qualquer pessoa. Ah, é? Hoje em dia, sim, porque no trigo tem 400% a mais de glúten, né? Então, assim, isso já é uma realidade O que que? O inflama o corpo humano, ele intestino, não é capaz de digerir. digerir? Ah, Isso. Então, assim, isso hoje, né, cada dia mais está complicando, assim, né? Então, para as crianças e tudo, né? Então, quais são os principais alimentos que têm glúten? Você tem mais ou menos. é pão, bolacha, Uhum. é isso, assim, Massas em geral, no é caso. massa em geral, macarrão, Hum. tudo que tenha trigo, né? Ah, E tá. e isso, só que aí tem os de contaminação cruzada, né, centeio, então ó, tem que olhar bem, né, se não tem contaminação cruzada. Então, por exemplo, a aveia pode ter contaminação. Então, se tu for comprar aveia, tem que estar escrito não contém glúten, aí tu garante que não tem glúten. Se é uma pessoa que tem uma condição, né? Intolerância. Aham. Se não, tranquilo também. Mas, por exemplo, se tu conseguir evitar, por exemplo, aqui na Inglaterra tem muito pão gostoso sem glúten. É. Ah, é? E às vezes o preço não é tão É mesmo? diferente. E Eu nem presto atenção nisso. a minha dieta é gluten free, por causa da minha condição de autoimune, né? Então, assim, aqui é muito tranquilo para fazer. Uhum. Se tu quer evitar, mas, não, mas eu não tenho nenhuma condição tal. Só que mesmo assim, sabe, prejudica, inflama o intestino, né? Porque é como se fosse uma cola, né? Ah, tá. Então, assim, se tu puder evitar, né? E tu vai entender, não, aí quando eu for numa festinha, quando eu for, né, pra tu não levar isso ali, né, no exagero, vamos dizer assim, Sim. mas tu entender que é algo assim. Hoje eu digo assim, pode ser, dá pra tu dizer assim, é igual o álcool. E no É dia a dia igual. você tem que evitar. Você bebeu lá no É. final de semana, ou comeu no final de semana, Só que assim, ó, o faz álcool, mal, mas nem é, tanto, né? o álcool, ele não é seguro pra ninguém. Uhum, Então, com assim, ele certeza. faz mal de qualquer jeito. Uhum, Só que é aquela coisa, é igual, sabe? Tipo assim, as pessoas de vez em quando tomam um vinhozinho, né? uhum, E tudo bem. Só que tu vai entender que eu conheço isso, uhum, né? Eu sei o que que faz, né? sim. Então, se eu fosse indicar ali livros, né, que falam, né, sobre isso, então, A Barriga de Trigo, Dieta da Mente. Então, esses livros, esses dois mesmo, assim, se a pessoa lê São nomes de livros, isso aí. livros, Qual o nome? Repete, por favor. é Dieta da Mente Dieta da e Mente. Barriga de Trigo. Barriga de trigo. Isso, é. Vou ler esse aí, hein?
Não, e é muito legal porque ele explica a história, né, como que foi modificado geneticamente. Mais ou menos eu acho que eu me lembro da história. E são assim, são médicos, Acho que foi médico até no México, não fantástico. foi? Que foi modificado? Em algum país da América. Não, ele é uma realidade, né, ele foi Uhum, modificado mesmo, em tudo sim. quanto é lugar, assim. Não, E mas acho que quem descobriu esse quem uhum, começou isso, não sei se foi no México, eu já li sobre esse assunto, uhum. que como não acho que ele não produzia tanto, resolveram modificar para poder produzir É, mais. porque, tinha uma estimativa de que mais daqui a uns anos, né, ia Uhum, faltar e tal, exato. né. Só que assim, ali explica tudo, 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 Sim, sim. porque existe interesse também, né. É, Então assim, é complicado, mas assim, é uma coisa que é importante as pessoas saberem, né, a uhum. história, o porquê, né. Então ali, se puder, né, ler. Barriga de Trigo, eu gostei do nome desse livro. Então, assim, quando a pessoa ela ou descobriu intolerância, né, ou alguma condição que ela retira ali o glúten, ela, por si só, ela já vai começar a emagrecer. A barriga Ah, já é? vai começar a desaparecer, vamos dizer assim: "Nossa, mas eu tô sem barriga". Mas me fala uma coisa, o que que é? Por exemplo, uma pessoa que come, sei lá, uma fatia de pão de manhã, uma fatia de pão de manhã, isso tem um peso muito grande ou já não é tanto? Ou não faz bem, você tem que cortar isso? Não, se essa pessoa tem uma condição de alergia, intolerância ou sensibilidade, aí tem que cortar, né. Ok. Mas se não tiver, no caso? Se não tiver, aquela questão é a longo prazo. Então, Ah, tá. olhar para a tua genética também. Então, assim, a longo prazo vai inflamar. Então, tipo assim, o evitar, vamos falar assim, uma vez por semana, talvez, sabe? Uhum. Mas tu vai entender que aquele alimento que tu consome que tem glúten, ele é facilmente substituído. Ok. Então, assim, existe pão gostoso, sem glúten, sabe? Sim. Existe, bolos sem Hum. glúten, principalmente aqui. No Brasil é até mais difícil e realmente tem um custo muito elevado. Sim. Então a pessoa vai ter que ter um tempo para fazer os seus próprios alimentos, dependendo da condição. Então é muito triste também, em Uhum. algumas questões, né. É muito caro também, né, às vezes. Aqui é tranquilo, assim, É, para tu fazer uma dieta sem glúten, né, mas sim. no Brasil é complicado. Como é que é? Isso. Ah, tá. Então, só para quem está vendo e entender, e eu também, o Eu fico à glúten vontade. o glúten, o que é o glúten? Que a gente fala o glúten, 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 mas a gente não tem eu não tenho a mínima ideia o que que é o glúten. Uhum. E você disse no começo que é uma cola. Ele vira uma cola, no caso? Ele é uma proteína, Ok. né, que a gente não tá digerindo bem. O corpo humano, ele não tem a capacidade de digerir o glúten? A quantidade que hoje é colocado no trigo, não. Ah, tá. Então, assim, depende muito da genética desse organismo de conseguir fazer essa digestão. Por exemplo, hoje já existe enzimas para ajudar na digestão desse Do glúten. glúten. Que Então, é, no muitas caso, um pessoas comprimido que você toma ou um para remédio que ajudar você na toma para ajudar na digestão digestão. dessa Mas isso proteína. deve causar um outro dano em alguma outra parte, não? É que depende, se é um suplemento ali, é uma enzima que vai ajudar na digestão. Não, Sim. é que depende também o que que tem ali naquele suplemento. Então tem alguns que tem, como é ma Lactose? não, é difícil ter em suplementos, mas assim, é melhor a gente não se preocupar com isso, porque a gente vai entrar numa questão já, assim, bem complicada, sabe. Então assim, Aham. aqui a gente não tem farmácia de manipulação, né. Então, É no verdade, não suplemento tem. sempre tem ali, né, alguns aditivos e tal. Uhum. Mas eu acredito que em vista do malefício ali do glúten, para ajudar na digestão, eu acho que tá valendo, É, sabe. né? Ah, ok. Então tá, nós já falamos do leite, já falamos do pão,
Agora me diga do sobre glúten. a carne, do glúten, a carne. Por exemplo, a carne, vamos partir do princípio, a carne de boi, né, a Uhum. carne vermelha, carne bovina. Aham. Ela tem alguma coisa que ela, além do agrotóxico, de tudo que das vacinas que o gado toma e enfim, Uhum. mas além disso, tem alguma coisa que faz inflamar o corpo também? Olha, eu acredito assim, que a carne, por mais que tenha todas essas questões ali, ela tem, o ferro, né, Ok. o ferro M, que não tem em outros alimentos. Então, por Ah, mais que é? tu substitua ali com outros que Isso, a tenham carne vermelha. a carne vermelha, é. Então, é que depende muito, assim, né, porque para ser vegano, tu tem que estar monitorando, né, os teus níveis de ferritina, todos, né, Sim. as vitaminas ali. Mas assim, no geral, a carne é saudável, né, Ok. é um alimento saudável. Tem uma quantidade de proteína considerável também, Uhum. né, e e é isso, assim, não dá pra gente, como é que fazer um terrorismo com a carne, Ok. sabe. E tipo, com glúten não é terrorismo, mas para as pessoas, entender, né, Uhum. então por meio do conhecimento entender, ler esses livros que eu falei e tomar sua decisão de evitar, como o Ok. álcool, sabe. Mas a carne não, é uma questão bem pessoal, na verdade, né, Uhum. porque daí entra já outras questões. Mas ela é um alimento saudável. Sim, sim. É, a gente tá Porque tipo assim, ó, focar na alimentação, né, isso, no caso. porque por exemplo, assim, ó, a gordura da carne, eh, geralmente pode ter ali acúmulo de toxinas e tal, porque se acumula na gordura, né, desse boi ali. Ah, ok. E a nossa As também. vacinas que o boi toma, no caso? É. Ok. Então assim, eh, sei que muitas pessoas até gostam daquela gordurinha, mas se poder conseguir tirar, né, Ah, ok. já é ali um ponto positivo para não interferir, né. A carne já tem a sua gordura ali também, né, Uhum. mas se puder tirar, né, porque é isso. E quando também o paciente ele entra nesse processo, né, de emagrecimento, acontece isso também, né. Ah, Então isso as faz toxinas, acumular também. sim, a gente acumula as toxinas na gordura. E aí no emagrecimento Hum. é importante a hidratação, né, para ir fazendo essa limpeza, né. Uhum. E a carne branca, o frango no caso, vou É a falar do mesma frango. mesma coisa, sabe. Uhum. Tem essa questão, né, do processo ali que é feito, então eles tomam muita injeção, né, para crescimento e É, tudo. uma coisa que eu isso é particular, não entendo nada do assunto, mas uma coisa Se que me alimentam de ração, assusta né. é tipo assim, lá na roça, no mato, o pintinho sai do ovo e demora lá, não sei quanto tempo, mas é 6 meses para ele virar um frango, né. Aham. Aqui com 25 dias ele já está um frango com 2, 3 quilos. É isso. Então, a gente tá comendo o quê? Não é carne de frango, é? É é a carne, mas É, com uma quantidade hormonal muito grande ali, não é? sim. Mas é uma coisa que não dá para evitar também, É. porque são bases, né. Então, tipo assim, a não ser que a pessoa, não queira mesmo, né. Então aí ela Uhum. vai ter que ter todo um cuidado com a saúde para ter uma reposição. Ah, tá. Então a carne do frango também ela é importante para a saúde, ela tem alguma coisa que é importante para a saúde? Tudo sim, Ah, ok. todas os alimentos ali, né, de base, né, os ovos, frango, Uhum. carne, salada, tudo, arroz, então assim, existe uma base, né. Se tu não Hum, precisar tirar, é uma coisa que é do teu dia a dia mesmo, né. sim. Porque a gente precisa, a maioria dos pacientes, eles chegam com um recordatório alimentar, né, de 3 dias, então ele vai listando para mim como é que foi aquele dia de alimentação dele. Café da Uhum, manhã, tudo, né, uhum. café da tarde, almoço, tudo. Aí eu vou olhar e ele não tá consumindo a quantidade de proteína que ele precisa.
né? E então ele vai perdendo essa massa que eu falei, né? E aí o que que acontece? Também a proteína viabiliza a parte hormonal, então com a idade também vai tendo declínio dessa parte, né? Hormonal. Tá, mas aí a carne, no caso, ela repõe isso ou ela Um atrapalha? conjunto de tudo. Ok. Então, porque o que que acontece? Os alimentos que têm uma quantidade maior de proteína, né? Uhum, São a carne, frango, os ovos. uhum. E isso é difícil tu conseguir, né, por meio de outros alimentos. Então, aí que entra ali o whey, né, o whey protein, né? Só que eu sempre indico sem glúten, sem leite, né? Sim. Orgânico, aqui tem. Isso é uma reposição, no caso. Um suplemento para Suplemento. ajudar para que tu consiga bater a meta de proteína que tu Ah, necessita repor naquele o dia. que faltou. Aham. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é assim: a proteína de hoje não serve para amanhã. Ok. Então, é todo dia precisa fazer uma alimentação correta, principalmente olhando para a proteína, né? Sim. Só que isso é complicado, assim, né? Porque se tu for Se pensar, seguir uma regra é meio complicado, né? é que muitas as pessoas têm dificuldade, né, hoje em dia com a questão do tempo, né? É uma Aham. realidade, assim. Tem pessoas Sim. que às vezes não conseguem nem almoçar direito, enfim, ou não digere bem a carne, daí é uma Aham. outra questão, sabe? Então, Uma coisa que eu gostaria de saber vão aqui é... evitando, sabe? Porque não Aham. consegue digerir bem. Ah, ok. A carne branca ou a carne vermelha? Os Os dois, dois. qualquer tipo. E como é muito comum, né? Nós estamos na Inglaterra e aqui é comum as pessoas comerem eh, feijão doce, o bacon e os ovos. Isso é o quê? Isso é uma bomba alimentar pro lado do mal ou pro lado do bem? É que assim, ó, se tu for olhar, claro, existe ali um condicionamento já, né, da sociedade, principalmente ali, eu acho que dos brasileiros mesmo, Uhum. de que o café da manhã é o pão, o café, Café né? com leite e pão, né? Às vezes algumas frutas ali, mas se tu for olhar, tu olhar a refeição em si. Então a gente vai olhar a refeição, Uhum. né? Não importa ali se o que que é café da manhã, café da tarde. Então o que acontece? O ovo ele é um alimento saudável, mas como que foi feito esse ovo, né? Foi feito ali no óleo vegetal, que não é bom, ou foi feito, né, com uma manteiga, Hum. não margarina, né? Uma manteiga ghee, por exemplo. Nossa, é saudável, óleo de coco, sabe? Ok. Então é uma coisa, Uhum. né? O bacon, de vez em quando, também não tem, né, problema. Sim. E aí, claro, tu tem que ver também os aditivos, né? Então, os aditivos que tem nesse bacon, tem alguns que são mais limpos, outros não, né? Aí tem o enlatado, né? Que é esse feijão geralmente vai ser É. enlatado, então tem conservantes, tem tudo. Só que assim, não dá para entrar, né, num exagero. Então, é bom que tenha um acompanhamento, Sim. né? Que a pessoa entenda, pelo menos, se ela nunca. Ah, eu não preciso emagrecer, eu tô feliz assim, mas ela tem uma condição de saúde. Que pelo menos ela tem uma experiência, uma vez de ter um plano alimentar, de ter uma orientação nutricional, para que ela entenda isso e veja de forma individual. Por exemplo, se ela gosta muito dessa combinação, ah, vou fazer então num sábado, num domingo, sabe? Hum. Mas, por exemplo, assim, o ovo ele é saudável, né? Então dá para fazer mesclar um pouco, né? O Uhum. bacon todo dia não é legal, sabe? Ok. Então, assim, ter Nós estamos esse. falando dos ovos, ovo frito, no caso, né? E Se ele for. cozido, ele muda totalmente a condição? O ovo cozido é bom. É, né? É melhor até do que, se tu for ver, né? Do que o fritinho ali. Mas tem pessoas, eu não suporto ovo cozido. Uhum. Não adianta, porque assim, só da pessoa fazer uma coisa que ela não suporta, que ela não gosta, isso já vai gerar um estresse. Então já vai Ok. mexer com o Um intestino, psicológico também, né? com o psicológico. Então, assim, a imunidade já cai também, porque não é Ah, só por é? isso, mas é porque a nossa vida, ela é um estresse contínuo, assim. Não é que
eh, não tem nem alguém que não se passa por estresse, né. É Todos nós impossível, vamos né? passar, né. Aham. Então só que a forma como tu vai passar por esse estresse que vai fazer a diferença, Uhum. né. Só que assim, a alimentação ela precisa ser algo, leve, né. Assim, claro que às vezes no início da mudança não vai ser, mas se ela entender o todo, que é para o Uhum. bem, né, que é para um estilo de vida saudável, né, então ela vai ganhar muita saúde, então ela vai desinflamar, ela vai ficar mais com mais energia, sabe, então vai melhorar essas condições, Uhum. então ela vai ver que é um processo contínuo. E às Ok. vezes ela vai falhar, sabe, até quem tem intolerância, assim, sensibilidade vai falhar, mas ela sabe: "Ah não, na Sa próxima refeição já começa a fazer sai certo". do caminho, mas tem a E volta, o possibilidade de voltar, importante né? é Aham. porque também não é instantâneo, né. A inflamação é aquela coisa lenta que não se sente e uma hora vai vir em forma de uma doença, né, em forma de Ah. fadiga, em forma de transtorno E mental. a desinflamação? Por exemplo, uma pessoa que ela chega, ela tá, a partir de hoje eu vou começar a fazer tudo corretamente. Tem um prazo mais ou menos ou vai de cada corpo para ela desinflamar e ter Aham, tá. É que assim, ó, se for uma condição de alergia, intolerância alimentar, né, Uhum. ela já vai sentir uma melhora nas primeiras semanas, assim. Sim. Depois de 21 dias mesmo, ela vai se sentir muito bem. Porque quem tem essas condições, se ela consome ali o glúten, ele fica ali no corpo dentro de 21 dias, sabe? É mesmo. Até isso. Então, por isso que às vezes não vale a pena, sabe? Tipo, não vale a Sim, pena. não vale a pena comer, né? É. E aí tu fica, né? Porque Uhum. depois vem a lambada, aquela dor de cabeça, estufamento, né? A sensação de branco, assim, né? Mental, vamos dizer assim. Ah, é isso, atinge até a mente. Sim, tem É pessoas que, mesmo? aí confunde, né, confunde com déficit de atenção, confunde com várias questões. Então tem pessoas que sentem muito sono também. Tipo, consome o glúten, daqui a pouco já tá com bastante sono, mas nem nunca Não vê percebeu, a correlação no nunca caso. viu. Aí enxaqueca também. Sim. Então, assim, tem vários sintomas ali, né. Mas estava falando de alguma coisa que agora das desinflamação, Ah, tá. sim. Então é um processo, mais lento, mas ele porque o que que acontece? O caminho de volta é da mesma forma que começou também. Ah, ok. Às vezes demora até mais, mas geralmente, assim, 1 ano a pessoa já começa a se sentir bem melhor, né. Isso tudo? É. Só que assim, durante o processo ela já vai se Se sentindo sentir melhor. melhor. Só que assim, para te dizer assim: "Ah não, desinflamou 100%, sabe. Uhum. Eu dou, assim, 1 ano, né, seguindo todas as orientações. Porque o fato do teu estilo de vida, né, também então, É, tipo você assim. não está fazendo uma dieta, você está no caso é mudar o estilo de vida, no caso, Isso, alimentar, né. a mentalidade, porque tu vai A entender assim, mentalidade, boa, é isso mesmo. aceitar que esse certinho que a gente tem na nossa cabeça de 100% ele não existe. Sim. Então, tipo assim, 80-20 tá bom, e algumas Uhum. pessoas 90-10, porque algumas pessoas têm uma questão genética mais complexa, mais, né, Aham. mais ruim, vamos dizer assim. E então, se a pessoa começar a pensar dessa forma, 80% eu tô fazendo certo, Uhum. e 20 não, né. Então, É tipo bem assim, aceitável, né, então. é. Então, assim, fazer ter esse olhar, né, Aham. e aceitar que a gente não vai conseguir fazer tudo 100%, Uhum. mas fazer o melhor que a gente pode ali, Uhum. né. Tipo, que às vezes tu não vai dormir bem, e tá tudo bem. Tem dias que tu não vai conseguir dormir bem, um sono de qualidade, por algum Sim. motivo, mas na maioria dos dias, tu conseguir, É, o né. que não pode virar uma rotina, no caso, você não dormir bem Isso, sempre, que isso vai causando outro tipo de problema, no caso, né. isso, é isso mesmo. Mas, nossa, que aula, viu? Que aula. Que quem estiver assistindo, preste atenção, porque tá valendo a pena. Mas agora deixa eu saber quem é a Adriele, né. Pois é, pois
Primeiro foi a doutora Adriele, agora vamos saber a Adriele. Aham. Quem é a Adriele Martinelli? Você nasceu onde, Adriele? Eu nasci em Criciúma, Santa Catarina. Ciúme. Isso. Lá não fala leite quente, né? Não, Não. não. Ok. Apesar que na faculdade eu convivia com muitas gaúchas, né? Aham. E até eu acho que tem algumas pessoas perguntam se eu sou, né, do Rio Grande do Sul, porque aí eu acho que peguei muito sotaque, sabe? Aham. Um pouco, assim, pela convivência, né? Ah, Na ok. época da faculdade. Aí você é de Criciúma Uhum. Santa e Catarina. assim, sim. Você estudou em Criciúma mesmo, ou Em não? Criciúma mesmo. Só que tem muitas pessoas do Rio Grande do Sul Ah, tá, tá. que Que vão para vão para Criciúma Criciúma estudar. estudar. Ah, legal. Então tinha muitas pessoas, né? Então eu, com 18 anos, eu saí de casa e aí eu fui morar eh, com estudantes, assim, Sim, né? sim. Isso, e aí tinha muitas pessoas do Rio Grande do Sul. Aham. Daí eu convivi ali. Pega um pouco, né, o sotaque, né? É, É, mas não acho não que você não muito, né? tem É, tão, porque né, hoje já passou também já muito, passou um pouco do tempo. já passou muito tempo. É verdade. Aí você resolveu sair do Brasil por quê? Então, eu com 24 anos, né, eu casei, Uhum. aí Por sinal, seu filho é muito inteligente, parabéns. obrigada. É muito inteligente ele. Então, o meu esposo, ele tinha uma empresa de construção Uhum, e ele começou a ter vários problemas nessa empresa financeiro, assim, uhum, de pessoas que não pagavam, enfim. E aí a empresa faliu, né? E a uhum, gente tinha uma condição de vida muito boa, assim. uhum. E aí a gente tava num momento complicado. E aí a gente soube também do Brexit, né? Ah, tá. E isso que nos motivou a vir também, Uhum. né? Ah, então E vocês vieram antes do Brexit. sim, Uhum. isso. Mas a gente tem uma história bem, bem de filme, Foi assim. difícil? É, porque aqui não foi tão complicado, Uhum, né? Mas o que que acontece? A gente decidiu ir eu acho que foi em 2021, a gente decidiu ir para a Itália, uhum. porque a gente tinha conhecidos lá na Itália, né? E meu marido, ele é italiano, né? Sim. Eu conheci ele no Brasil, mas a família dele é italiana. Então ele já tinha o passaporte, tudo. Então a gente resolveu ir para lá. Então foi eu, ele, o meu filho e o irmão dele, que tinha duas irmãs lá na Itália, Uhum. né? Então a gente chegou lá, acho que deu, olha, acho que deu uns 15 dias, estourou o Covid. Nossa. É. E aí foi muito complicado. A gente entrou assim porque a gente tinha investido tudo ali. E nem passagem de volta a gente tinha comprado, Meu Deus. sem saber a língua. Então aí a gente não conseguiu. A gente ficou na casa dessas irmãs dele, mas era por um período, né? E depois a gente já Uhum. queria. A gente tava vendo escolinha pro Heitor, tudo. Sim. E aí nenhum lugar, né, queria disponibilizar a casa. Né? As pessoas estavam com medo de sair na rua. Então aquela realidade Uhum. de tu não. Porque daí o que acontece? A gente não só podia sair uma pessoa da casa para ir fazer as Fazer a compra e compras. voltar. Bem assim, a gente viveu essa Um terror realidade. mesmo, Um né, era. terror, é. Aí eu disse: "Não, mas dá para nós, pra gente ir para Inglaterra?", né? A gente pensou assim, e de alguma forma, né, a gente queria voltar para o Brasil, mas também não era possível, porque estava tudo fechado. Sim. Só que a gente soube que na Inglaterra as pessoas ainda estavam trabalhando, Uhum. né, ainda eh, estavam sendo alugados Airbnb. Então, meu esposo viu com uma pessoa aqui para conseguir um quarto para a gente ficar, Sim. porque também estava muito complicado para a gente ficar lá, né? Uhum. Sem, né? Porque o dinheiro ia acabando e tudo, e aquela coisa.
Mas no fim, a gente E para quem não conseguiu. sabe, a Itália é complicado, né? Ainda mais nessa época de Covid, né? Sim, isso. E aí, nesse período, eh, a gente só queria ir para o Brasil, né? A gente queria Uhum. voltar para o Brasil. Aí a gente Voltar comprou, para o aconchego do lar, né? a gente comprou as passagens, tudo, Pro Brasil? para o Brasil. É mesmo. É. Aí a gente não veio para cá. A gente aí voltamos para o Brasil. Só que assim, nessa volta para o Brasil foi uma loucura, né? Porque Imagino. eh, nessa tentativa a gente ficou parado no trem cancelado. Aí foi assim, ó, não foi fácil. Aí pra gente conseguir vir e ir pro aeroporto de Roma, a gente teve que achar alguém no Facebook que levasse a gente, vamos dizer assim, de uma forma, né, não muito correta, mas, Sim. mas que a gente chegasse. Então, Informal, né? então um brasileiro, a gente pagou pra ele 200 euros pra levar a gente pra Roma, para o aeroporto de Roma, porque de trem não era possível. Sim. Foi tudo cancelado. E assim, não tinha ninguém na estrada mesmo, sabe? O homem chegou lá com a mão, com luva, com máscara, tudo. Uhum. E a gente também. E é isso aí, né? E lá no aeroporto tinha pessoas, né? Tudo. A gente voltou com o voo praticamente, né? Sem muitas pessoas, assim. A gente chegou até a deitar nos bancos, assim, de tão. E, 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 assim, por incrível que pareça, nenhum de nós pegamos Covid. Nunca Oh, que pegamos. bom, graças a É. Deus. E eu dizia, meu Deus, esse Heitor só falta lamber o chão, né? Ele era pequeno. E a gente naquela preocupação, né? Sim. E aí a gente voltou pro Brasil, teve mais esse custo da volta, né? Aí depois, aí a gente, não, mais ali para setembro ele conseguiu um trabalho, né? Ele veio primeiro, depois de 2 meses, tudo Ah, ele certinho, conseguiu a um gente trabalho aqui. foi. Ah, que legal. Aí a gente veio já tudo mais Acertado, né? acertado, diferente da outra vez, né? Sim. Que foi mais assim, naquela vontade de ir e tudo. E vocês vieram direto para Manchester ou não? A gente foi pra Rum. Ah, para Hull. É, Alright. porque por causa do trabalho que ele conseguiu, né? Aham. E Hull, para quem não sabe, é uma cidade perto daqui, não é tão longe, né? isso. Hoje a gente mora em Newcastle. Ah, vocês moram em Newcastle. É, é que na verdade, assim, ai, eu sempre Caramba, me. vocês fizeram uma viagem. Eu Não, achei que você morasse em Manchester. é, não, o que que acontece? Não, a gente não mora. É 1 hora mais ou menos. Na Aham. verdade, a cidade é Stoke-on-Trent e o É. lugar é Newcastle, onde a Aham. gente mora. Então, é uma viagem ali de 1 hora, assim. A Sim. gente veio passear, assim. Então, Aham. hoje, né, antes de vir pra Obrigado, cá. obrigado por isso. E é isso aí. Aí, como foi a chegada num país diferente? Vocês custaram acostumar ou ainda está em processo de Aham. adaptação? Eu acho que ainda tá em processo, É. sabe? Eu acho que vai fazer 4 anos em outubro. Então faz uns 3 anos e pouquinho, assim. Eu também estou no processo de adaptação. É. Já tem Quanto quase, tempo? quase 20, mas não consigo acostumar. O Eu- que que tu sente falta, assim, do sol, do sol, né? É. eu acho que, claro que apesar da amizade com, né, a maioria dos brasileiros que tem aqui, a gente Aham. tem amizade, tem tudo, mas eu acho que a maior falta é o nosso calor humano brasileiro, que é diferente, né? A nossa cultura, o nosso jeito de falar e esse contato que a gente tem, que só brasileiro sabe o que É, a falta que isso faz, né? é verdade, é. Então acho que eu não me acostumo nunca. A falta disso eu não me acostumo. Uhum. Sim, Então isso pesa bastante. é. É mesmo. Eu também, eu acho que é isso que eu sinto também, Aham. sabe? Mas tirando isso, eu gosto, assim, né? E a gente tem que tomar uns certos cuidados aqui com a questão da vitamina D, É, né? Tem que tomar. repor o tempo inteiro, né? Isso que é aquela depressão sazonal, né? Do inverno. Então, assim, tem pessoas que têm muito, isso muito forte, assim, que tem aquela falta do sol, né? Bem. E você acha que isso atinge os brasileiros, eles são mais atingidos por isso? Você já pôde perceber essa Eu, diferença ou não? olha,
E eu acredito que sim, né? Porque a gente veio já, né? Desde, desde quando nasce, né? Então, por exemplo, por exemplo, um norueguês já é acostumado desde bebezinho, ele já coloca na rua, para ir É, acostumando, né? com frio, né? Isso, e a gente fica ali assustado, né? As mães vão pro café Mas eu tomar já vi. café e os meninos ficam lá do lado de fora no gelo, né? Eu tenho uma amiga que morava na Noruega e ela dizia que era comum, assim, as mães colocarem para ir acostumando. Então, Sim, assim, imagina, pra gente também é igual, né? sim. Que a gente veio. Então, para eles também lá no Brasil deve ser complicado, de muito quente, né? Imagino. Para quem nasceu aqui, eu acredito, É. né? É porque não tem, o corpo não tem costume com isso, né? É. O que mais te encantou aqui nesse país? O poder de aquisição. Ah, é? Se tivesse Principalmente poder de alimentar, né? aquisição. Porque tem muita opção, né? Aham, Então, assim, é muito mais fácil de tu fazer a dieta, né? Livre de aham, glúten, tudo. Mais saudável. Pra quem quer, né? Porque também aham, tem opções, porque para quem não quer também. aham, Então, assim, tem os dois. Mas, no geral, assim, o poder de aquisição, eu acho que é muito, muito, muito legal, muito justo, assim, sabe? aham. Então, alguém que trabalha na produção, né, de uma fábrica consegue comprar uma BMW, eu acho que É. isso é legal, sabe? Mas não mas é que todo mundo acho que deveria ter, né, uma condição, o seu trabalho valorizado e um poder de Sim. aquisição dessa forma, Aham. que é muito diferente no Brasil, né? É, porque É complicado. lá os sonhos, eles ficam na fase de sonhos, né? Na verdade, É difícil, muitas pessoas, né? é. Bem que eu sempre eu converso assim muito com os pacientes desses sonhos, né? Que muitas vezes o sonho material, vamos dizer assim, né? Uhum, É, porque existe um condicionamento, né? Da uhum, sociedade. Então, muitas vezes a pessoa nem quer, né? Então, porque assim, para que tu no Brasil é muito difícil, né? Que tu consiga adquirir bens assim, né? sim. Às vezes a pessoa até consegue, mas a custo de quê, né? A Uhum, custo da família, a custo da saúde, né? Então, assim, um diretor de empresa, às vezes ele fica lá trabalhando 12 horas e ele precisa manter toda uma estrutura, né, da família, né? E nesse ritmo ali, né? Chega uma esque hora, esquece até é, de dar atenção à família, né? é, É. claro que é bom a gente procurar, né? Coisas boas e Sim, tudo, né? sim. Mas no Brasil tem essa desigualdade, essa questão que é muito complicada, né? E as pessoas querem, né, ter, né, Uhum. mais conforto e tudo. E elas trabalham muito. E às vezes é muito difícil, né, de conseguir. Qual o seu maior medo? Você tem um? Ai, meu maior medo. É que eu não penso assim em medos, sabe? Porque eu Uhum, também sei o que, que ele faz também. sim. É, Eu deixo. como psicóloga, né, você Porque assim, ó, o importante é tu. Porque, na verdade, o ser humano, o que, que ele quer fazer? Né? Na verdade, o que, que ele quer, né? Ele quer diminuir o máximo de incertezas. Uhum, Né? E ele vai fazendo isso conforme as crenças que ele tem, que às vezes não tá muito correta, né? sim. Mas eu não penso, eu sempre muito positiva, né, com tudo Ah, assim. legal. Mas um medo, eu acho que eu tenho medo de dirigir, Ah, ok. sabe? Uhum. Eu acho que é isso, assim, E uma saudade? do Brasil. Das pessoas eu tenho também, Aham. mas é do chão, sabe? É do sol, do Sim. lugar, assim, não sei, é uma coisa diferente. Aham. Mas é isso. E um sonho? Daqui uns anos voltar pro Brasil. Um conselho que você daria para uma pessoa que está começando agora nessa Tá? área? Não deixar de buscar conhecimento e estudar, mesmo que já fez formação, né? Uhum. Porque vai mudando muito, né? Então vai sendo descoberto outros estudos,
né, que na época foi visto, mas hoje não funciona mais assim. Hum. Eu percebo muita defasagem de profissionais, né, no geral, profissionais de saúde. E claro que existe também uma condição, eh, de recurso também, né, financeiro, enfim, outros interesses. Uma Mas acomodação, se uma você acha também. acomodação também, é. Mas, não entender, né, entender o seu paciente, que ele tem o conhecimento também, sabe, hoje ele tem informação, e responder o que ele perguntar, né, se tu não souber, né, dizer que não tem o conhecimento, mas que vai procurar, Uhum. né, porque muitas vezes o paciente tem uma informação valiosa, tem algo a dizer ao profissional, e ele não é escutado. Ah, E aí falando numa forma de defesa, muitas vezes o profissional, vai dizer que aquilo não existe, que aquilo não é verdade, que como se ele fosse, né, o dono da verdade. e na verdade não, né. Então Uhum. assim, os pacientes hoje eles têm muito conhecimento, Sim. né. Então assim, eu como terapeuta nutricional, eu costumo dar informações de qualidade e muitas vezes eu até envio artigos, tudo, porque eu trabalho com isso, né. Uhum. Então assim, eu não vou falar qualquer coisa para o meu paciente, sabe. Eu Sim. vou trabalhar dentro da questão científica. Claro que algumas questões não são científicas por interesses, Sim. mas Aham. que funcionam na prática, Uhum. né. Mas eu sempre procuro trabalhar dentro disso para que o paciente consiga ter até um argumento, até com o próprio médico, que muitas vezes Hum. não está aberto. Então, conseguir, né, abrir um pouco, né, quem não trabalha com a medicina integrativa, ir abrindo um pouco essa visão, né, porque hoje o paciente ele tem um poder, ele nem vai dizer para ti se tu tá errado, se tá certo, ele simplesmente ele não vai mais marcar consulta contigo, Ah, e ele vai procurar outras pessoas que vão resolver a situação, né. Então, por exemplo, a infoterapia vai ajudar muito, porque tu tá dando a infoterapia e tu tá dando referência também, ok. né. Então assim, e esses profissionais que aprenderam lá no passado, né, abrir um pouco a mente, assim, para entender que a medicina integrativa, né, ela trabalha dentro da prevenção, principalmente, né, a nutrição funcional, trabalha dentro da prevenção, e tu entender que hoje faz parte, É a realidade de é a hoje, né? realidade, tu não é tu Hum. chegar e consultar, meia hora de consulta, tu te dá um diagnóstico de um transtorno, um exemplo dentro da psiquiatria, né, Sim. e não vai checar B12, não vai checar ferro, sabe, não vai ver se tem alguma condição de intolerância, de sensibilidade que acaba interferindo, né, na questão por conta do eixo intestino-cérebro. Sim. Então abrir um pouco, assim, né, entender que não vai funcionar assim, não hoje não funciona mais, né. "Ah, eu sou o dono da verdade e o paciente, né, 100% submisso". Estudar, entender o que de novo está aparecendo e não deixar o conhecimento, né, Uhum. mas simplesmente, entender que esse conhecimento não te faz dono da verdade, Sim. né, mas conseguir aplicar também com sabedoria. Porque, por exemplo, se hoje eu fosse 100% como é que do lado do exagero, vamos dizer assim, ia ser complicado, né, Aham. porque, tipo, qualquer coisa, qualquer alimento tem alguma alteração. Não como isso, não como aquilo, não sei o quê. Até água, se tu for Aham. ver. Então, É, assim, tem que ter é verdade. né, um Tem que meio ali, um ponderar aí, equilíbrio, tem né? que ponderar, Aham. saber lidar com o paciente, né. Eu acho que hoje com suplementação e você uma correção, isso diminui muito a necessidade de um tratamento convencional, né? Uhum. Ou a suplementação já está num convencional? Não, é que assim, ó, é que existe, eu vejo os 2 lados, né, porque eu Uhum. trabalho numa clínica no Brasil de forma online, Ah, tá. como psicanalista clínica, e aqui eu atuo como terapeuta nutricional. Só que o que que acontece?
eu vejo várias realidades. Então, assim, existe... O médico da linha integrativa no Brasil é um custo elevado, né? Um investimento elevado. Só que esse investimento é elevado justamente porque o tratamento tem um custo elevado. Ah, tá. Então, um exemplo. Eu tenho um paciente que ele estava com uma condição no fígado. Então, foi feito o tratamento dele de forma para fazer suplementação manipulada. Uhum. Ele foi fazer o orçamento, R$ 900 No- por mês. Não tenho condições de fazer esse tratamento. Por mês? É. Então, assim, quem trabalha na linha da medicina integrativa, que pode pagar um médico da linha integrativa, já sabe que o tratamento vai ser caro. Uhum. Tu entende? Então, assim, e aqui já é um pouco diferente, porque os suplementos, eles estão à disposição para quem quiser fazer os tratamentos também, né? Uhum. Bem que o NHS dá um suporte ali com o convencional, né? Sim. Só que é isso. Então, assim, muitas pessoas têm uma crença que a medicina integrativa, ela é mística, vamos dizer assim. Não é, sabe? Ela é holística Uhum. e também tem um custo elevado, Sim. né? Só que tem muitas pessoas que desconhecem isso. E já ocorreu, né, de marcar uma consulta comigo dentro da terapia nutricional e aí a pessoa receber, né, uma orientação e fazer o orçamento e se assustar. Não, não posso fazer esse tratamento. Uhum. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai lá e procura um médico, né, convencional para fazer o tratamento que precisa ser feito. Só que Uhum. esse tratamento é o quê? R$ 200. O tratamento completo. Um exemplo, Uhum. sabe? Mas aí não está curando causa, está curando o efeito, no caso, Tá né? curando o sintoma. Sim. É. Então aí o que acontece? É o estilo de vida, né? Ah. Nesse caso, assim, né? Então, na terapia nutricional, a gente vai ver esse estilo de vida, o que está causando Uhum. para fazer de fato a mudança. Porque não adianta encher de suplemento também. Porque o Ah, tá. suplemento, por isso que a pessoa também vai procurar, às vezes, o médico, pode procurar o médico da linha integrativa, né? Porque imagina uma casa. Então, tem o telhado dessa casa, que é o suplemento, e o medicamento. Porque Uhum. muitas vezes pode precisar do medicamento. Sim, pode ser que sim, E né? tá tudo bem. E o médico que vai decidir. E, e o médico da integrativa também tem que ter uma noção até onde ele pode ir só com suplemento, Ah, sabe? ok. Porque o suplemento demora mais tempo para fazer efeito, dependendo da condição intestinal, demora para absorção, tem que ser sublingual e tal. Então, por exemplo, esse telhado. Aí o que que acontece? A parede dessa casa, o movimento e pensamento. E embaixo, a alimentação. Eu entro praticamente do telhado para baixo. Do Uhum. né, no estilo de vida, o movimento, o pensamento na terapia Sim, e a modificação da alicerce. alimentação, com as orientações nutricionais, o plano e tudo. Não, porque o que que acontece? Aqui, como a gente tem a facilidade com suplemento, já aconteceu de fazer uma orientação, eu dizer, tá, mas o que que tu toma? É a pessoa tá cheio de suplemento, Uhum. sabe? Sim, E aí tem os aditivos, tem um monte de coisa ali. Às vezes até suplemento mais porcaria, assim, né? sim. É, Então, assim, e é barato, né? Você vai em qualquer e é. supermercado barato aqui, você encontra uma prateleira de suplementos, né? E as pessoas não têm noção, sabe? Que Aham. aqui é diferente, que tu É, consegue comprar suplemento igual água, assim, é, né? verdade. E aí, não, mas não é por aí. A base está sendo construída errada. É como se tu estivesse gastando dinheiro assim à toa, né? Claro que Aham. às vezes uma B12 ajuda, Aham. dá uma vitamina D. Tudo bem, um ômega 3 de Uhum. qualidade, né? Sim. Que ajuda ali na questão de inflamação, tudo. Só que entender que não é isso que vai te garantir uma saúde boa, Aham. né? Uma saúde mental boa também. E nesse todo, né? Então, assim, essa é a diferença. Então, as pessoas que buscam a linha integrativa no Brasil têm essa dificuldade que a suplementação é muito cara, Uhum. o acesso ao médico da linha integrativa também tem um custo elevado. E não está na rede pública, no caso, né?
É, Ou tem poucos, no caso? isso, é. Então algumas pessoas, elas estão com um problema que pode ser corrigido em terapia, assim, de comportamento, que pode ser corrigido em terapia, que isso vai ajudar muito, né, para que ela não, como é que eu vou te dizer? Para que ela não, porque muitas vezes essa pessoa não vai ter a opção de ir para medicina integrativa, Ah, tem. pelo custo de tudo isso. Então, assim, é muito melhor ela mudar o comportamento, o estilo de vida, emagrecer com a terapia nutricional, Sim. né? Entender as questões dela, do que depois vai precisar do medicamento, porque Pra não vai ter outra opção. fazer, curar o efeito, no caso, Isso. Aí o que que o esse dano. paciente fez? Ele comprou um medicamento convencional e fez o seu tratamento. Uhum. Depois ainda vai ter. Agora eu não sei como é que tá, vai ter que refazer os exames e tal. Mas é isso, sabe? Porque ela não podia comprar o suplemento na Sim, farmácia, que era R$ 900 por mês. Jesus. Então, tipo assim, não tem para onde correr, né? É o estilo de vida ou E se você muda o seu estilo de vida, muda muita coisa, né? muita coisa. Porque daí o que que acontece? Muda porque antes a gente achava que era refém da genética, né? Uhum. Então hoje a gente sabe que não é mais, porque a gente consegue modificar isso pela epigenética. Que aí não, esse gatilho, né, de problemas, doenças, ele não vai, né, desenvolver, né, Uhum. uma doença de fato. Então, por meio da epigenética, tu consegue mudar essa realidade, né? Por exemplo, meu pai tem diabetes, eu votei, então tá tudo bem. Minha querida Adriele Martinelli, que é uma terapeuta nutricional E psicanalista clínica? e psicanalista Clínica. clínica. Uhum. Você atende online, Eu atendo correto? online. Você tem um Instagram, né? Que eu já vi Isso. seu Instagram, já cutuquei lá tudo. É. Dá muita informação, muito interessante. Eu acho assim, você faz um trabalho lindíssimo. Eu acho que você faz ali, você dá dicas, são dicas maravilhosas. E eu acho que para quem está aí correndo atrás de procurar, mas não é só para quem está correndo atrás, acho que para qualquer pessoa, né? Você rever o estilo de vida, o estilo de alimentação e o jeito que você conduz a sua vida. Eu acho que o seu Instagram ele é assim Uhum. bem, bem, bem educativo mesmo, entende? Eu vou pedir, né, para quem tiver interesse, é, de procurar, né, @adriele.psiconutri, Uhum, né, me segue lá, acompanha, que tem muita informação de qualidade. Todas as informações, né, são bem estudadas, bem pesquisadas, uhum. porque eu quero colocar ali informações de qualidade, Sim. né? E nós vamos deixar no link do vídeo aqui, na descrição do vídeo, nós vamos deixar colocar seu Instagram, que vai ficar no YouTube aí para sempre, tá Aham, bom? tá bom. Sigam, entrem em contato com Curtem, ela, compartilhem. curta, compartilhe. Mas, Adriele, olha, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Fez uma viagem de mais de 1 hora para chegar aqui e a gente ter esse bate-papo. Muito obrigado mesmo, você, seu esposo, seu filho. Muito obrigado vocês que vieram, tá bom? Obrigado. Qual o nome do seu esposo? Eu esqueci. Giuseppe. Giuseppe. Obrigado. É próprio italiano mesmo, né? Giuseppe. O Heitor, o Heitor, que é um fascinado por louva-a-Deus, né? Ele tem um louva-a-Deus de estimação, né? Isso. Beleza, mas muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, que Deus Obrigada. abençoe vocês muito, Eu que agradeço. tá? Nós que agradecemos do fundo do coração, tá bom? Tá bom. É um bom retorno à casa. Tá certo. Bem, meus queridos, recebi aqui a Adriele Martinelli, essa terapeuta nutricional. Entre no Instagram, curta, compartilhe. Esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Tchau, tchau! Tchau, obrigado.